E muitos pensam que Deus marcou um encontro com ele. Pois eu acredito que foi ele que marcou um encontro com Deus naquele deserto. Sabe por quê? Porque ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto porque ele queria uma experiência com Deus naquele deserto. O chamado de Moisés era para o deserto. E muitas vezes, irmãos, o Senhor nos chama e a gente quer escolher o campo a qual Ele vai desenvolver o nosso chamado. Pois a gente não escolhe, porque chamado não pertence a nós, pertence a Ele, pertence a Deus. Então nós vamos ser plantados em lugares que o Senhor escolheu. Moisés foi colocado no deserto, porque o chamado dele era para o deserto, não era para os status, não era para o comodismo, não era para os lugares a qual ele iria ali ser colocado como rei, onde as pessoas iriam ali dar honra para ele. Não, o Senhor o chamou no deserto. Então ele tem esse encontro com Deus no meio do deserto. E o mais interessante é que a primeira coisa que Deus fala para ele, porque Deus, irmãos, Ele fala: vem como você está. Mas nós não podemos permanecer do jeito que a gente é. Nós precisamos compreender que sem santificação ninguém verá Deus. Então a primeira coisa que Deus fala para Moisés é: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar que você está é santo. A primeira coisa que Deus fala para ele, porque ele ia, irmãos, embarcar em um caminho que não tinha volta, e não dava para embarcar de qualquer maneira. Então nós temos que compreender isso no espírito. Nós temos sim que limpar o nosso coração, nós temos sim que ter transformação, ter conversão de vida. Nós não podemos ficar da mesma maneira, porque o que Deus entrega na nossa mão é muito grande, e nós não podemos desperdiçar, porque custou caro. Foi sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Então Ele vai usar como vaso, Ele vai usar como instrumento, Ele vai usar. Irmãos, nós precisamos entender: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que eu vou te levar é santo. É um lugar que você precisa estar totalmente limpa, com as suas vestes sem mancha, sem mácula, com o teu coração sem mácula, sem rancor, sem ódio, sem sentimentos que venham fazer separação entre você e o vosso Deus. Aleluia. Porque nós estamos aqui hoje pela direção do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o mais importante nesse lugar. E para que Ele possa fluir no meu e no seu coração, nós precisamos estar com o coração limpo, sem mancha, sem mácula, sem tristeza, sem rancor. Então o Senhor, Ele fala para Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E nesse momento ele compreende tudo isso, e ele se prepara para a grande viagem que ele não voltaria mais. Ele embarcou no seu chamado. Ele embarcou no seu chamado, irmãos, que o Senhor preparou ele 40 anos que ele esperou para iniciar o que Deus preparou para ele. E nós temos que entender que o Senhor tem pressa, irmãos. Ele tem pressa de ativar homens e mulheres de Deus, porque há um rebanho dependendo da nossa vida em santidade, do nosso compromisso com Ele. Então Moisés, ele precisava ser ativado, porque ele era a resposta de pessoas que gemiam lá no Egito. Então o Senhor fala com ele. Só que o Senhor fala com ele o seguinte: você vai lá libertar o povo, e você vai trazer esse povo para adorar aqui no deserto. Então Moisés, ele vai, Deus prepara tudo, e antes desse povo sair de lá, ele faz um grande discurso. Ele diz ao povo: hoje é dia de primavera, hoje a estação mudou para vocês, hoje é dia de primavera, é dia de vocês romper barreira, é dia de sair do meio do inferno, do meio da incerteza, é dia de acessar o que eu prometi
vocês. Aleluia. Então, irmãos, a estação muda. A estação muda. Então aquele homem fez um grande discurso para mostrar para aquele povo: o Deus que vocês servem é um Deus que escuta a oração, é um Deus que ouve, é um Deus que está atento. O Senhor não lança fora nenhuma oração, nenhuma oração. Todas para Ele é importante. Todas para Ele é importante. E a gente pensa que muitas vezes a oração ela não é ouvida. Pois lá em Apocalipse, irmãos, quando o Cordeiro vai abrir o 7º selo, a Bíblia diz que quando é aberto o 7º selo, fala que sobe nas narinas do Senhor as orações, como cheiro suave nas narinas do Senhor. Ou seja, as nossas orações é guardada, é importante, e vai chegar diante dele e ele vai te dar a resposta. Ele está preparando, Ele está gerando. Ele está gerando. Às vezes você pode ser resposta para uma geração que geme, e aquela geração é resposta para nós, porque nós somos intercessores uns dos outros. E a gente vê que continua a caminhada de Moisés com o seu processo, com o seu chamado, e ele começa então a caminhar para a grande Canaã celestial, para a terra prometida. Porém, para surpresa dele, ele foi ali libertar o povo das mãos daqueles que o escravizavam. Mas aqui ele se surpreendeu, porque aquelas pessoas estavam libertas do Egito. Porém, o Egito não saiu de dentro delas. O Egito continuou ali dentro. Então, irmãos, não basta você estar livre, nós estarmos livres das prisões terrenas. Nós precisamos estar livres das prisões espirituais. Precisamos nos libertar de coisas nessa terra que nos aprisiona. É verdade. Nós temos que entender e buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então o que a gente prioriza hoje vai determinar o que nós vamos viver lá no futuro. Então essas pessoas, elas saíram. Deus cumpre promessa. Olha para o teu irmão e fala: Deus cumpre promessa. Deus cumpre, Ele cumpre. Ele não mente. Ele vem na hora certa, Ele vem cumprir. Ele não vai deixar de trazer para você a tua resposta. Porém, irmãos, olha para esse povo. Deus cumpriu na vida deles, mas por estar tão apegado ao comodismo, ao conforto, ao que o mundo oferecia, eles carregaram dentro deles tudo o que eles viviam. Porém agora era dentro deles. Luta maior é se livrar do que está dentro do nosso coração do que está aqui fora. Porque agora não vai mais depender de Deus, depende de nós, irmãos. Não vai depender de Deus, porque agora vai depender de nós. Porque a Bíblia diz: aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Se nós fechamos a porta do nosso coração, Deus não tem como nos ajudar, porque agora vai depender de nós. Percebam que aqui eles dependiam de Deus para sair das mãos daquele povo do Egito. Eles queriam liberdade, pois agora, quando eles estavam carregando o Egito dentro deles, agora já não dependia mais de Deus, agora dependia deles. Eles tinham que abrir o coração. Eles tinham que abrir o coração, eles tinham que aceitar o que Deus tinha para eles. O Senhor queria levá-los a uma terra prometida, onde emana leite e mel, uma terra boa, era uma terra maravilhosa. Porém, irmãos, quando se apega em algo terreno, quando a gente é aprisionado em coisas dessa terra que está dentro de nós, porque se estiver aqui fora, Deus faz. Se estiver dentro de nós, se estiver fechada a porta, Deus não tem como fazer. Deus não tem como fazer. Não porque Ele não queira, porque a gente não deixa, não permite. E nesse momento esse povo trancou o coração. E o Senhor, Ele libera uma